Capítulo 8. Valores que devem ser construídos ao longo da vida. Vocês já devem ter percebido que uma das poucas coisas que podem impedi-los de tornar-se ricos é a sedução do dinheiro, a tentação de consumir e proporcionar a si mesmos um padrão de vida um pouquinho melhor do que aquele que vocês têm hoje. Realmente, é difícil resistir ao consumo, já que somos bombardeados por apelos de marketing 24 horas por dia. Mas a maioria de nossas ações de consumo decorre de escolhas, nossas ou de nossos filhos. Limitar o orçamento doméstico não significa deixar de consumir, e sim consumir dentro de limites. Diminuir 5% ou 10% o padrão de vida para poder mantê-lo permanentemente em vez de sofrer uma redução brusca de 30% ou 40% desse padrão quando chegar à velhice, isso vale a pena? Tenho certeza de que sim. Alguns valores e pressupostos adotados nos momentos de decisão ao longo de nossa vida devem ser revistos. Vejam, nos tópicos seguintes, como a adequação da vida atual a um futuro mais próspero pode ser bem menos sofrida do que se supõe. Como resistir à tentação de gastar? De fato, gastar dinheiro dá um prazer enorme. Conheço pessoas que têm no orçamento pessoal um fundo antidepressão. Quando se sentem tristes, vão ao shopping gastar dinheiro, esbaldar-se em consumo. O pior é que isso funciona. Muitos não têm coragem de construir orçamento doméstico justamente por medo de ficar deprimidos. É impressionante como as pessoas dependem do dinheiro para manter o equilíbrio mental. Nesse caso, um consultor financeiro pessoal acaba fazendo o papel de psiquiatra, como numa clínica para tratamento de dependentes de drogas. Obviamente não haverá argumentos suficientes para convencer um dependente de que o futuro é tão importante quanto o presente. É preciso encontrar alternativas tão motivadoras quanto o consumo para resistir às tentações. Eu me sirvo de duas fontes de motivação para manter meu orçamento na linha e lembrar-me de pensar duas vezes antes de comprar por impulso. A primeira delas é incluir em minha planilha pessoal de orçamento doméstico dois indicadores apaixonantes: quanto recebo de juros de meus investimentos e quanto falta para conquistar a independência financeira. Pode parecer pouco para quem nunca acompanhou esses indicadores, mas saber que a cada dia se fica mais rico e a independência financeira está cada vez mais próxima traz uma sensação de bem-estar impagável. Esses dois indicadores são motivo suficiente para que eu continue fiel a meus objetivos. Se os números não mexem com seus impulsos, sugiro considerar a segunda fonte de motivação. Pensem em coisas que serão importantes para vocês no futuro. Quando estiverem velhinhos e rodeados de netos curiosos, será que aquela bolsa de marca famosa fará diferença? Será que o conjunto novo de rodas para o carro os tornará mais felizes? O jantar num restaurante caro será lembrado com maior frequência que uma boa noite de sexo? Quantas coisas que vocês adoravam na adolescência já não são feitas? Por quê? Faço questão de enfatizar a ideia de que as coisas mais importantes da vida são acessíveis a qualquer pessoa. Momentos únicos a dois. Abraços carinhosos dos filhos, beijos apaixonados intermináveis, caminhadas por lugares desconhecidos, horas de paz sem fazer nada em um local bucólico são prazeres simples, que nada custam e são deixados para trás. E por quê? A desculpa é a falta de tempo que o trabalho nos impõe. Sim, mas o trabalho nos rouba o tempo porque desejamos ter mais dinheiro. E desejamos ter mais dinheiro para poder consumir, para poder pagar aquela peça de teatro que estará em cartaz somente até esta semana, para assistir aquele espetáculo caríssimo, de apresentação única, ou para poder renovar o guarda-roupa, já que a moda mudou. Gastamos o pouco tempo que temos em consumo porque todo o tempo restante é dedicado ao pagamento do tempo de consumo. Não há lógica. Vocês começarão a enriquecer mais rapidamente quando perceberem a importância das coisas que não custam nada. Deixem para depois as tardes de compras, gastem o tempo em tardes de paixão. No mínimo, aquela renda que parecia insuficiente passará a garantir uma poupança mensal.
E a poupança permitirá que, em breve, haja tempo tanto para consumir quanto para amar. Adeus, rotina. Uma das causas da queda da qualidade no relacionamento do casal é a rotina. Ela é inevitável após vários anos de convívio por duas razões bastante simples: as diferenças pessoais não são mais novidade. No começo do relacionamento, a paixão é alimentada por essas diferenças. A novidade abre as portas para um mundo mais amplo e crescemos com a relação. Com o tempo, alguns hábitos que não agradam ao parceiro são abandonados e os diversos hábitos tolerados convergem para uma zona de conforto, tornando-se comuns. A pessoa amada deixa de ser novidade em nosso mundo. Na época do namoro, grande parte de nossa renda, não importa se mesada, bolsa estágio ou salário, é gasta com a conquista ou com nossos hábitos sociais e de lazer. Esses hábitos constituem a novidade para a pessoa amada. Nós nos apaixonamos por aquilo que a pessoa é e pela maneira como vive. Com o tempo e o casamento, as responsabilidades aumentam e o orçamento fica bem mais apertado. Não sobram muitos recursos para o que não é essencial, e desse fato decorre a rotina. Rotina que não é associada necessariamente ao casamento, e sim à restrição de hábitos prazerosos. Muitos responsabilizam a pessoa amada pela rotina, quando na verdade isso pode ser consequência da falta de planejamento. E um bom planejamento financeiro pode diminuir bastante a rotina do casamento. Como? O que vocês acham de incluir, entre os gastos essenciais do mês, uma verba para sair da rotina? Chamo essa verba de finanças da reconquista diária. Não é preciso contar com grandes quantias. Na fase de namoro, pouco dinheiro e muita criatividade certamente traziam momentos muito especiais. Tampouco é preciso perder horas imaginando alguma coisa criativa. Até mesmo a rotina pode ser sem rotina. Alguns de meus amigos cultivam a rotina de, toda semana, conhecer um bar ou restaurante diferente. Outros têm a rotina de, a cada 2 meses, viajar para algum lugar que não conhecem durante um fim de semana. Vocês podem criar a rotina de, toda semana, preparar juntos um novo prato na cozinha. Essas constantes renovações, que talvez não custem muito, podem renovar diariamente o namoro de vocês. Considerar essa meta no planejamento financeiro é uma forma de motivar-se para reconquistar um ao outro. Na pior das hipóteses, os recursos se acumularão durante um ano para garantir férias muito especiais. Invistam em si mesmos. Sonhos de consumo. Tenho insistido com certa frequência neste livro no fato de que o consumo e um padrão de vida além de nossas posses são o motivo do insucesso financeiro. Penso que sonhos de consumo não devem ser abandonados, e sim adiados até que tenhamos reservas financeiras suficientes para poder pagá-los sem riscos. Alguns objetivos de consumo, porém, são questionáveis. No capítulo 3, discuti alternativas ao sonho de comprar um carro luxuoso. Outro luxo que pode levar uma família à ruína se for mal planejado é a aquisição de uma casa de veraneio na praia ou no campo. Quando a renda aumenta um pouco e nos encantamos com a ideia de subir um degrau no padrão de vida, dificilmente pensamos em um projeto como esse de forma racional. Mesmo que pessoas muito queridas forneçam todos os argumentos contra tal projeto, as palavras de um corretor, treinado para nos persuadir, parecem muito mais convincentes que todas as horas de discussão que antecedem uma visita ao estande de vendas. Por isso, muitos esquecem detalhes importantes de uma aquisição desse tipo. Consideram apenas o valor de aquisição, mas não somam os gastos com decoração, condomínio, manutenção, impostos e segurança. Consideram os prazeres de um fim de semana ensolarado, mas esquecem o desprazer de perder esse mesmo fim de semana atrás de um eletricista porque o tempo ruim prejudicou as instalações elétricas ou atrás de um limpa-fossas porque a coisa transbordou. Sem contar o fato de que, com o tempo, os filhos crescem e não querem mais ir ao tal sítio.
Não tenho como objetivo desestimulá-los de adquirir uma segunda nem uma terceira propriedade, mas é conveniente lembrá-los de que o valor dessa propriedade, mais os custos de manutenção, pagaria férias fantásticas, talvez com frequência maior do que o usufruto da casa e sem preocupações com reparos nem limpeza. Esse tipo de investimento somente se justifica em situações de intenso aproveitamento. Se vocês gostam de receber amigos e parentes com frequência, adoram trazer para casa as pessoas próximas em festas e celebrações ou pretendem ter um lugar para efetivamente morar nos fins de semana, talvez seja uma boa ideia investir em seu cantinho, desde que ele caiba em seu orçamento sem comprometer o projeto de independência financeira. O mesmo vale para qualquer aquisição cujo efetivo aproveitamento seja duvidoso. Pagar caro por uma roupa de festa para usá-la não mais que 2 ou 3 vezes. Optem por alugá-la. Adquirir o título de um clube sem a certeza de desfrutá-lo? Pensem 2 vezes. Esbarramos em armadilhas financeiras como essas diariamente. Não façam grandes negócios sem antes pensar alguns dias nos custos e nos benefícios. Paguem-se primeiro. Acredito que todos os livros sobre finanças pessoais ou planejamento financeiro pessoal tenham em comum pelo menos 2 regras. Nunca ponham todos os ovos em uma única cesta e paguem-se primeiro. A primeira diz respeito à diversificação dos investimentos. Tratei disso no capítulo anterior. Se vocês investirem em algo que oferece certo nível de risco, invistam também em ativos que possam compensar eventuais perdas. Não existe situação no mercado financeiro em que todos perdem. Quando muita gente perde dinheiro, poucas pessoas estão ganhando muito. Diversifiquem para diminuir o risco de sua carteira de investimentos. A segunda regra, paguem-se primeiro, diz respeito a uma filosofia de vida. Muito cuidado com sua interpretação. Alguns entendem que essa regra diz que, para ser feliz, é preciso gastar com a satisfação pessoal antes de cumprir outros compromissos financeiros. É a filosofia dos eternamente endividados, uma forma completamente errada de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Paguem-se primeiro diz respeito ao compromisso com um planejamento para garantir um futuro sem dificuldades financeiras e fazer o possível e o impossível para que o plano seja cumprido. Se vocês assumiram o compromisso de poupar certo valor todo mês, esse deve ser o primeiro dinheiro a sair de sua conta quando receberem o salário. Se o custo de vida aumentou, terão de apertar o cinto para pagar as demais contas. Se isso for difícil, optem por ter parte do salário, vocês decidem quanto, automaticamente debitada da conta corrente depositada no investimento escolhido. Seu banco pode fazer isso por vocês, chama-se investimento programado. É fácil, conveniente e ajuda a manter a disciplina. Se vocês planejarem o futuro e assumirem o sério compromisso de pagar-se primeiro, esse futuro será uma deliciosa continuação da sensação de segurança do presente. Algo que, no Brasil, ainda é prerrogativa de poucas pessoas bem informadas. Vocês, queridos leitores, também podem fazer parte desse seleto grupo privilegiado. Capítulo 9. Administrando o sucesso de um plano. Já afirmei que a etapa mais difícil do planejamento financeiro é o começo. Deixar a acomodação de lado, montar um orçamento, fazer e refazer os cálculos iniciais toma tempo e, para muitos, não são atividades interessantes. Depois vem uma fase quase tão difícil quanto a primeira, conseguir motivação para continuar o plano. Nessa fase, a impressão que temos é de que deixamos no banco um dinheiro que nos faz muita falta no fim do mês, e os resultados não aparecem. Vejam como se comporta o saldo final de sua conta nos primeiros 6 meses de um investimento mensal de R$ 100 a juros de 1% ao mês. Vocês depositam R$ 100 hoje e os extratos mostram o seguinte. Meses de aplicação 1, total aplicado R$ 100, saldo final R$ 101, juros ganhos R$ 1. Meses de aplicação 2, total aplicado R$ 200,
saldo final R$ 203,01, juros ganhos R$ 3,01. Meses de aplicação 3, total aplicado R$ 300, saldo final R$ 306,04, juros ganhos R$ 6,04. Meses de aplicação 4, total aplicado R$ 400, saldo final R$ 410,10, juros ganhos R$ 10,10. Meses de aplicação 5, total aplicado R$ 500, saldo final R$ 515,20, juros ganhos R$ 15,20. Meses de aplicação 6, total aplicado R$ 600, saldo final R$ 621,35, juros ganhos R$ 21,35. É desanimador, pois muitos pensam da seguinte forma: puxa, deixamos de aproveitar R$ 100 de nossa renda durante 6 meses para, nesse tempo todo, ganhar apenas R$ 21,35? Parece não valer o esforço. Mas, se vocês continuarem a simulação durante alguns anos, terão os seguintes saldos lá pelo 10º ano. Meses de aplicação 119, total aplicado R$ 11.900, saldo final R$ 22.903,87, juros ganhos R$ 11.003,87, meses de aplicação 120, total aplicado R$ 12.000, saldo final R$ 23.233,91, juros ganhos R$ 11.233,91, meses de aplicação 121, total aplicado R$ 12.100, saldo final R$ 23.567,25, juros ganhos R$ 11.467,25. Na data 120, em que o plano completará 10 anos, vocês terão aplicado R$ 12.000, 120 vezes R$ 100, mas o saldo será de R$ 23.233,91, ou seja, só de juros haverá R$ 11.233,91 acumulados, mais de R$ 1.000 por ano. Ainda é pouco para motivar? Vejam o efeito após mais alguns anos. Meses de aplicação 240, total aplicado R$ 24.000, saldo final R$ 99.914,79, juros ganhos R$ 75.914,79. Meses de aplicação 360, total aplicado R$ 36.000, saldo final R$ 352.991,38, juros ganhos R$ 316.991,38. Meses de aplicação 480, total aplicado R$ 48.000, saldo final R$ 1.188.242,02, juros ganhos R$ 1.140.242,02. Superada a etapa da motivação, vem a terceira fase, a do amadurecimento. Após alguns anos de implementação do plano, parece que as energias positivas do universo convergem para facilitar seu caminho. A rentabilidade de seus investimentos aumenta tanto em razão da maior massa de recursos acumulada quanto por sua maior experiência e capacidade de selecionar investimentos. Uma boa massa de recursos poupados ainda abre espaço para aproveitar oportunidades de investimento em imóveis ou em qualquer ativo que possa ser adquirido a preço mais baixo que o de revenda. Quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais rapidamente ele crescerá. Quando finalmente chega a fase da independência financeira, a relação do casal com seu dinheiro é de absoluta tranquilidade. Anos de esforço são recompensados com uma sensação magnífica. Antes da independência, passamos a vida restringindo o orçamento para garantir o sucesso de nosso plano. A mudança que ocorre em seguida é marcante. Percebam o que acontece quando o plano é concluído. Vocês tinham uma renda que, provavelmente, continua existindo. Antes, porém, destinavam uma fatia da receita aos investimentos, mas agora não há mais necessidade desse sacrifício,
pois os investimentos já rendem tanto quanto ou até mais que a renda obtida do trabalho. Na verdade, vocês passam a receber dois salários, um do trabalho e outro do banco, ou de onde quer que seu dinheiro esteja. Nessa situação, cria-se um ciclo de prosperidade. Se não deixarem de trabalhar, sua fortuna continuará crescendo em ritmo intenso. Há algumas alternativas a seguir. 1. Vocês podem parar de trabalhar e começar a viver apenas da renda de seus investimentos. 2. Vocês podem continuar trabalhando, agora por absoluto prazer, não mais por necessidade de renda. Aos poucos, podem melhorar o padrão de vida à medida que os juros líquidos de seus investimentos aumentam mês a mês. 3. Vocês podem aplicar parte dos recursos poupados na abertura de um negócio próprio e deixar de vez de ser empregados. Uma empresa é uma forma de investimento que, uma vez bem administrada, também gera renda para a família. 4. Se não estiverem satisfeitos com o nível de risco de seus investimentos, vocês podem converter parte dos recursos em bens que gerem renda regular na conta corrente, adquirindo imóveis comerciais para alugar a terceiros, por exemplo. Em alguns casos, perde-se em eficiência financeira, mas ganha-se em segurança. Vale destacar que, hoje em dia, um número cada vez maior de aposentados investe no mercado de capitais para manter um padrão de vida melhor. Seja qual for a alternativa escolhida, certamente qualquer uma delas é capaz de trazer à sua família uma realidade bem diferente daquela que milhões de idosos vivem hoje no Brasil. São consequências de uma vida bem vivida, mas planejada. Não vale a pena? O que é um aposentado? Quando, no final do capítulo 7, eu mencionei um casal financeiramente independente na sequência de um casal com filhos adultos, talvez tenha deixado a impressão de que a independência financeira deva vir nessa ordem, com a terceira idade. Quero enfatizar algo que disse antes: nem a independência financeira nem a aposentadoria estão relacionadas à idade. Se vocês tiverem boas oportunidades de ganhos ainda jovens e forem disciplinados no começo da vida 2, poderão conquistar bem cedo a independência financeira. Conheço pessoas financeiramente independentes com menos de 30 anos de idade. Obviamente, essa felicidade é para poucos e depende de fatores tão diversos quanto o sucesso profissional, a herança da família e o padrão de vida escolhido. Mas será que um casal financeiramente independente pode ser considerado aposentado? Em termos legais, não. Para ser considerado aposentado e se beneficiar dos direitos exclusivos dessa categoria, um indivíduo precisa ter o tempo mínimo de contribuição à Previdência Social e ainda atingir a idade mínima. Os direitos exclusivos dos aposentados no Brasil, porém, não são grande coisa. E o fato de ser aposentados no papel não livra nossos velhinhos da necessidade de trabalhar para sustentar o lar. Eu me dou ao luxo de usar o termo aposentado para falar daqueles que podem deixar de trabalhar, se quiserem. Ninguém está em condições mais dignas de vestir o pijama que aqueles que conquistam a independência financeira. Por isso podemos dizer que perseguir essa meta é o mesmo que planejar uma aposentadoria digna, coisa ainda rara entre as pessoas honestas de nossa terra. A aposentadoria não é sinônimo de estagnação. A evolução da medicina e a melhora da qualidade de vida da população estão elevando rapidamente a expectativa de vida. As projeções do IBGE de agosto de 2004 indicam que a expectativa de vida média do brasileiro deverá chegar aos 81 anos em 2050. Isso significa que um cidadão de classe média, com acesso a planos de saúde, bons médicos e medicamentos e boa alimentação, poderá chegar facilmente aos 100 anos em meados deste século. Aposentar-se significa pensar em acomodação? Definitivamente não. Significa talvez fazer aquela faculdade da qual se abriu mão ainda jovem e seguir uma carreira pela qual se tem a verdadeira paixão. Quantos não escolhem sua carreira apenas pelas possibilidades de ganho? Significa talvez dedicar mais tempo aos hobbies que foram abandonados nos últimos anos.
Significa trabalhar com uma postura mais profissional e menos submissa, sem medo de perder o emprego. Significa poder dar-se ao luxo de viajar e conhecer o mundo com mais frequência. Significa poder deixar o trabalho por 1 ou 2 semestres para dedicar-se a um período sabático. Período de introspecção em que as pessoas, geralmente executivos, resolvem fazer uma pausa para pôr em dia tudo o que acumularam nos últimos anos, de livros não lidos à reaproximação de amigos e da família. Um de meus mestres mais queridos me deu a definição perfeita do termo: é o período em que se vive como se todos os dias fossem sábado. A última coisa que deve passar pela cabeça de vocês quando pensarem em aposentadoria é parar de trabalhar. O trabalho é importante e enobrece, além de evitar uma aposentadoria que ninguém deseja, ardamente. Podem, sim, parar de trabalhar para dedicar-se a outras coisas, manter-se ativos. Pensem na aposentadoria como uma oportunidade de crescer. Pensem na aposentadoria como a oportunidade de dividir um pouco de suas conquistas com quem jamais terá tamanha felicidade. Pensem em trabalhos voluntários, que, ao contrário de pagar pelo bolso, pagam pelo coração. Aposentar-se, em finanças pessoais, significa, portanto, atingir uma segurança financeira que lhes permita viver a vida como vocês gostariam. Talvez até trabalhando muito. Uma estratégia para quem chegou lá. Ter em mãos dinheiro mais do que suficiente para viver é um sonho de todos nós, a solução da maioria de nossos problemas. Concordam? Cuidado, essa solução pode ser apenas aparente. Muitos premiados pela loteria, bem como astros da televisão e do cinema e esportistas que acumulam fortunas, perdem todo o patrimônio em poucos anos. O motivo é a falta de percepção de que a parte útil do dinheiro é a renda, os juros, e não a massa acumulada. Quem tem a felicidade de atingir a independência financeira e ainda continuar trabalhando pode sentir-se meio desorientado com a sensação de ter duas rendas, principalmente se chegou a esse ponto mantendo um padrão de vida menor que o salário mensal. Imaginem, por exemplo, que vocês ganham R$ 2.000 mensais. Como proceder quando seus investimentos passarem a gerar também R$ 2.000 mensais de juros? Obviamente, vocês não devem elevar o padrão de vida para R$ 4.000, pois seriam obrigados a reduzi-lo pela metade quando, mais à frente, deixassem de trabalhar. O certo é continuar poupando, mas a mecânica da poupança mudará sensivelmente. Ao atingir a independência financeira, vocês devem passar a retirar o rendimento líquido de suas aplicações e investir o dinheiro do salário. A partir de então, o salário existiria apenas pelo prazer do trabalho e seria usado para engordar a massa de investimentos se totalmente aplicado. A cada mês de salário, o patrimônio de vocês aumentaria um pouco, gerando mais renda para o mês seguinte. Então, sim, poderiam consumir tranquilamente todo o rendimento líquido de impostos e inflação. Se resolvessem parar de trabalhar, não sofreriam queda de renda, pois a massa crítica estaria preservada. Não é maravilhoso sonhar com a hipótese de chegar a um ponto em que o padrão de vida cresce mensalmente? Administrando o que fica. Muitos de meus leitores questionam minha teoria de formar uma massa crítica capaz de gerar renda infinita. E o dinheiro poupado, fica para quem? É uma das perguntas que ouço com maior frequência. Obviamente, deixar como herança uma poupança que gere renda é uma alternativa a deixar posses materiais. Uma das principais fontes de oportunidade do mercado imobiliário são os herdeiros que, após a conclusão do inventário, rapidamente se desfazem de propriedades de família. Há até, infelizmente, corretores imobiliários inescrupulosos que frequentam velórios e apresentam-se como amigos dos falecidos apenas para criar a oportunidade de oferecer um cartão e abrir as portas a futuros negócios. Propriedades herdadas são em geral vendidas a preços baixos devido à urgência de cobrir dificuldades financeiras dos herdeiros ou para partir o bolo sem maiores sofrimentos. Quando os investimentos de família são amplamente discutidos entre pais e filhos, isso normalmente não acontece.
Mas, se os pais resolverem deixar uma poupança em vez de bens, os resultados poderão ser bem mais satisfatórios se a visão de independência financeira for compartilhada entre todos. Em lugar de deixar bens, e todos os gastos que vêm com eles, impostos, manutenção e condomínio, entre outros, os pais deixam uma fonte de renda aos herdeiros. Talvez antecipem em vários anos a aposentadoria dos filhos. Tenham em mente o fato de que uma boa quantia no banco rende juros volumosos, em geral maiores que os de um imóvel de mesmo valor renderia de aluguel ou uma fazenda traria como retorno com sua atividade. Em vez de legar como herança a seus filhos bens imobiliários de difícil negociação, por que não aceitar a ideia de lhes passar uma renda e uma boa educação financeira? O argumento de muitos que não poupam é de que dinheiro no banco não está seguro. Não compartilho essa opinião, mesmo porque o Banco Central do Brasil e o da maioria dos países adotou normas de funcionamento para os bancos que praticamente eliminam o risco de quebra. Existem, porém, outras formas de fazer o dinheiro crescer. Seja comprando e vendendo bens de valor, seja abrindo um negócio próprio, qualquer forma de multiplicação do dinheiro requer algum dinheiro. E vocês só o terão para investir se começarem a poupar hoje. O planejamento financeiro em família pode garantir a perpetuação da riqueza. Para isso, é preciso oferecer aos filhos uma boa educação financeira, incentivá-los a investir e compartilhar com eles planos, objetivos e sucessos de investimento. Talvez nem todos os filhos absorvam o conhecimento financeiro da mesma forma, o que pode gerar nos pais certo receio de que uma herança desapareça rapidamente. Há meios de prevenir isso. A forma mais simples de garantir que os desejos dos pais em relação ao futuro financeiro dos filhos sejam efetivados é através da consecução de um testamento. Esse assunto não é amplamente tratado na mídia nem nas rodas de conversa porque muito poucas famílias brasileiras concretizam o sonho de deixar fortunas aos herdeiros. Mas nosso amadurecimento em relação à importância de garantir um bom padrão de vida na velhice está construindo uma geração mais rica nos próximos anos. Em países cuja renda per capita e poupança média são significativamente maiores que as brasileiras, programas de computador específicos para a elaboração de testamentos são best-sellers nas prateleiras de lojas de informática. Conversem com seu advogado sobre esse assunto. Em situações em que a poupança acumulada ultrapassa o valor suficiente para garantir um padrão de vida mediano à família e aos herdeiros, recomenda-se a gestão terceirizada do patrimônio. Hoje há grande difusão de empresas especializadas na análise dos investimentos familiares, na construção de uma carteira de investimentos adaptada à aversão pessoal ao risco e na recomendação de investimentos adequados aos objetivos familiares. Normalmente esse serviço é oferecido a famílias que já têm alguma poupança formada, pois é cobrado com base num percentual do patrimônio. Como nos fundos, quanto maior o patrimônio, menor será o percentual cobrado. No caso de fortunas que abrangem investimentos no exterior ou cujo patrimônio soma alguns milhões, recomenda-se um passo além. Muitas famílias constituem fundações, ou trustes, tornando seus membros cotistas da riqueza em vez de donos de todo o dinheiro. A diferença pode parecer sutil, mas traz implicações tributárias bastante significativas. Quando em vida, os pais são donos das cotas de seus investimentos, cuja gestão e distribuição de resultados são reguladas por contrato assinado entre os cotistas. Todas as movimentações são feitas através de gestores profissionais, e alterações do contrato de gestão se realizam por consenso ou votação entre os cotistas ou seus procuradores. Quando um dos cotistas morre, seus herdeiros legais dividem suas cotas. Como a riqueza é da fundação e as cotas possuem valor contratual simbólico, a tributação sobre a herança de bens é reduzida. Vale a pena pensar no assunto. Não querem, ou não precisam, deixar herança. Existe também a possibilidade de não haver desejo de deixar herança. Talvez porque os filhos não façam por merecer,
Talvez porque tenham tido a felicidade de construir um padrão de vida muito melhor que o dos pais ou porque estes não conseguiram acumular poupança suficiente para sua independência financeira. Hoje em dia também são comuns os casais que não têm filhos. Nesses casos, quanto gastar por mês para que as reservas não sobrem? Infelizmente não há resposta perfeita a essa pergunta. Mas é possível diminuir as chances de erro. Digamos que um casal tinha como meta acumular uma poupança capaz de gerar uma renda mensal de R$ 2.000. Hoje, porém, eles estão com 80 anos, sem vontade de continuar trabalhando e com uma poupança acumulada de R$ 200.000 aplicados em um investimento que rende, após desconto de imposto de renda e inflação, 0,6% ao mês, isto é, R$ 1.200 líquidos. Se quisessem perpetuar a renda, não poderiam sacar mais de R$ 1.200 por mês. Mas, como desejam consumir a poupança, podem sacar mais. O segredo é estabelecer um prazo para o uso do dinheiro e dividir a poupança em prestações iguais. Que prazo? Sugiro fortemente que o casal suponha que viverá pelo menos até os 100 anos, afinal, já existem mais de 25 mil brasileiros acima dessa idade. A taxa de juros considerada deve ser livre de inflação, e no valor calculado hoje devem ser incluídos os efeitos da inflação até que a poupança acabe. O cálculo exige, mais uma vez, conhecimentos de matemática financeira. Por isso elaborei a tabela da página ao lado, que funciona de maneira muito simples. A intersecção da linha da taxa de juros dos investimentos e da coluna da idade mostra o percentual que deve ser sacado hoje para que a poupança dure até os 100 anos de idade. Todo mês será preciso corrigir o valor obtido pela inflação para manter o poder de compra. Aproximadamente aos 100 anos a poupança será zerada. No exemplo do casal de 80 anos que citei, o investimento de R$ 200.000 gera renda perpétua de R$ 1.200. Mas a tabela mostra que, para que a poupança, que cresce 0,6% ao mês, dure dos 80 aos 100 anos de idade, o casal terá de sacar valor equivalente, na data de hoje, a 0,7873% dessa poupança. Isso significa R$ 1.574,60, resultado do cálculo, R$ 200.000 vezes 0,007873 igual R$ 1.574,60, ou R$ 374,60 a mais que a renda infinita de R$ 1.200. Daqui em diante, eles poderão sacar todo mês esse valor corrigido pela inflação. Se, com a orientação de um especialista, conseguissem uma rentabilidade de 0,65% ao mês, o valor que poderiam sacar hoje seria de 0,8240% do patrimônio, ou R$ 1.648. Um cuidado maior com a rentabilidade dos investimentos pode significar o pagamento de algumas contas do mês. Se o casal realmente não pretende deixar recursos para os herdeiros, há ainda a possibilidade de doação. Tudo o que foi escrito até agora vale também para doações. Uma fortuna em ativos financeiros será muito bem recebida por instituições sérias e organizadas, que saberão usar seu caixa em prol de uma causa maior,